Olá, olá, poderosas. Boa noite. Começando mais uma live das poderosas, todas as segundas-feiras, né? Às 20 horas eu trazei um pouquinho. Oi, Renatinha, bem-vinda. Mas estamos aqui firme e forte para falar sobre um tema, gente, que tantas pessoas me pedem. Como resistir à vontade de comer doce? Tem vontade de comer doce, Renatinha? É uma coisa que muita gente sofre, que dá aquele desespero, preciso comer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Tem todas as horas. Oi, Ivone, lindeza, saudade. E a gente tem aquela vontade louca e não sabe por que vem a vontade de comer doce. Eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas diferenças do horário, né? Dependendo da hora que você quer comer doce, tem um porquê, tá? Eu vou falar aqui para vocês. Então, assim, e tem gente que é formiguinha mesmo, né? E eu já fui muito, gente. Eu vou falar pra vocês que eu já gostei muito, muito de açúcar. Já gostei. Eu acho assim, era uma coisa, né? Graças a Deus nunca usei drogas, mas eu queria o doce. Nossa, eu queria uma lata de leite moça. Eu saía procurando, se não tivesse em casa, era uma loucura. Você não liga pra doce? Que bom, Renato, graças a Deus, né? E era uma loucura, eu queria comer doce. Daí com o tempo, tratando, suplementando, equilibrando o organismo, essa vontade diminuiu muito. Continuo gostando, mas não sou mais apaixonada igual eu era, porque era um caso crítico de amor. Era um relacionamento tóxico, como se diz. Negócio salgado mesmo. Oi, Dri, conseguiu entrar, bem-vinda. Que bom. Então, assim, era uma loucura. Né? A gente ia falar tanto de relacionamento tóxico, né? Eu vivi um relacionamento tóxico com doce. Ele me dominava, gente, era terrível. Mas vamos lá, né? Eu quero falar um pouquinho. A gente sabe que o açúcar não faz bem, né? Hoje, se a gente for pensar e for estudar, gente, tem até estudos mostrando relação de câncer com açúcar, tá? É muito sério isso. E cada vez mais, né, a gente consome açúcar, doce, triste, tá nervosa, tá irritada, doce, açúcar, né, aquela loucura. Apesar, a Renata falou aqui do salgado, né? Mas a farinha, né, a pizza, o pastel, o fundo tem carboidrato, né? Então acaba gerando glicose pro organismo. É assim, não vou falar que é um açúcar mais lento, não. Acaba que é rápido também, né? Porque entra uma porção grande, às vezes, vamos supor, um pastel, uma pizza, uma coisa assim, entra bastante carboidrato de uma vez. Mas é convertido em glicose e depois acaba tendo todo esse efeito que eu vou falar aqui para vocês. Bom, a gente tem algumas situações, eu até marquei aqui, né, de quando a gente gosta de comer doce, né, que acontece isso. Então, por exemplo, tem gente que gosta de comer doce depois do almoço, né. O que as pessoas falam? Ah, Ludmila, se eu não comer um docinho depois do almoço, um chocolatinho, uma bala, um Danone, um sorvete, qualquer coisa. O que que tem? Qual que é essa relação? Quando você tem vontade de comer doce depois do almoço, está relacionado muito à resistência insulínica. Ludmila, como assim? A resistência insulínica, gente, é o seguinte: você tem o carboidrato e você tem a insulina. A insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas que pega essa insulina e coloca dentro da célula para ser usada como energia, tá? Só que se você tiver uma resistência, né, que é isso? Você está produzindo muita insulina, essa insulina não consegue chegar na célula, mas o cérebro vai estar pedindo açúcar e a pessoa vai estar comendo açúcar. E ao mesmo tempo vai estar falando para ele, ó, produz mais insulina, produz mais insulina. E ele está produzindo insulina, só que a insulina não chega, a glicose fica alta. Ou quando chega, cai de uma vez a glicose e você tem um pico, daí você fala, nossa, eu preciso de um açúcar. Né? Tem gente que tem tremor, tem gente que passa mal, tontura, apaga, sua frio, né? Fica branca, boca roxa. É bem crítico. Oi, Nutri Rafaela, bem-vinda. E o que acontece? A pessoa tem essa necessidade por doce, só que ela não sabe que ela está gerando uma resistência, tá? Quanto mais come, mais insulina é produzido, menos insulina chega, mais glicose está ali, mais o cérebro pede para produzir insulina e fica aquela bola de neve, tá? Então essa é uma situação. Tem a situação também daquelas pessoas que gostam de comer no final da tarde.
Chega no final da tarde, ataca a padaria, gente. Tem alguém aqui assim? Acho que não, né? Ataca a padaria. 4, 5 horas. Vai na padaria, rosquinha, bolachinha, bolinho recheado, pãozinho não sei que jeito. Aquele monte de carboidrato, né? Às vezes tiver uns docinhos, um quindim, uma tortinha de limão, leva aquele horário crítico para comer açúcar. Esse horário do final da tarde está relacionado com baixa de serotonina, tá? A serotonina, para quem não sabe, é um neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da alegria, né? E nós temos isso, né? Durante o dia é serotonina, durante a noite ele é convertido em melatonina, que é a substância para induzir o sono. Mas o que acontece? Se você está estressada, né? Estressado, hoje quase ninguém fica estressado, né? Uma coisa rara de acontecer, né? Hashtag só que não. O que acontece? Essa baixa de serotonina é causada pelo aumento do cortisol. O cortisol é um outro hormônio que no estresse ele aumenta. Só que no final da tarde ele deveria estar caindo e no final da tarde ele está subindo. Sobe o carboidrato, sobe o cortisol, cai a serotonina. Cai a serotonina, cai a paz, né? E você quer comer mais doce, tá? Você tem aquela compulsão. A Renatinha escreveu o quê? Às vezes tem uma vontade, de vez em quando, depois de comer de um churrasquinho. Ah, mas às vezes é a situação ali, né? Se você não tem essa pegada pelo doce, Renata, é uma coisa esporádica, não tem problema. Né? O problema aqui é todo dia o consumo, você ter que comer um açúcar, você precisar. Tem gente que fala assim, eu preciso de um doce. Nossa, se eu não comer um doce hoje, eu tenho um negócio. Podia ser feliz, tem que comer um doce, né? Então, assim, fica muito complicado você lutar contra isso. De vez em quando, não. Todo mundo come, até eu como de vez em quando, pego ali um docinho, uma coisa, entendeu? Então, o que acontece? Nesse caso da baixa de serotonina, tá faltando também B3, B6, ácido fólico, vitamina B12, vitamina C. O que acontece? Elas acabam sendo precursores, o triptofano, da serotonina. Então, você tem um déficit no seu organismo dos micronutrientes, dos minerais, das vitaminas, e isso acaba prejudicando o magnésio, né? Acaba prejudicando. Então, você não forma, e daí você não tem a produção de serotonina, ou essa produção está comprometida, e você quer comer. Eu suplemento muito nos meus pacientes, tá? Principalmente B6, B12, B3, a própria serotonina, né? Gosto de colocar GABA, gosto de colocar, às vezes, umas plantinhas, tipo um capim-limão, uma coisa assim, uma passiflora para acalmar, e ajuda muito, muito, muito. E temos também aqui o terceiro caso, né? Que é aquelas pessoas que têm hipoglicemia reativa. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas o que acontece? Sabe aquelas pessoas que comem doce à noite, depois da janta, né? Abre uma caixa de bombom, pega uma caixa de bis, vai tomar um sorvete, come bolo, faz brigadeiro. 10 horas da noite está fazendo brigadeiro, tá? Ludmila, mas eu fazia quando era criança, não tinha problema. Quando você é criança, gente, tudo é lindo, né? O corpo tá zero bala, saiu de fábrica, um modelinho novo, mas você vai ficando mais velho, você vai judiando desse pâncreas. É claro que para criança que faz isso também não é legal, né? Quantas crianças hoje a gente vê com diabetes, vê com hipoglicemia, vê com pressão alta, colesterol alto, as crianças já estão vindo com muitos problemas de saúde, né? Mas é claro que quando você é mais nova, teoricamente, vamos pôr aqui um entre aspas, né, a chance de você ter doença é menor, né? Porque, igual eu falei, o modelo tá novo, o corpo tá zero bala. Mas se você come, por exemplo, açúcar à noite, oi Rose, saudade, lindeza. O que acontece? Você vai comer o carboidrato à noite, vai dar um pico de glicose, vamos supor que você comeu 10 horas, quando for ali 10h30, 10h40, um pico de glicose, vamos supor que você dormiu, tá? O seu corpo estava com aquele pico, o que ele falou pro pâncreas? Produz insulina. Vai produzir muita insulina, aquela insulina vai chegar naquela glicose e vai zerar. Então, o que vai acontecer com você? Você vai acordar suada, taquicardia, gelada, passando mal, zonza, com tontura, daí vai achar que é labirintite, vai achar que é crise do pânico,
e nada mais é do que hipoglicemia reativa. Você comeu e depois acabou tendo aquele efeito, tá? Então esse é um ponto bem complicado também. E também temos o caso daquelas pessoas que comem açúcar o dia inteiro, né? É uma balinha, um chocolatinho, abre a bolsa, sempre tem um chiclete, sempre tem um chocolate, tem um pirulito, alguma coisa. O que pode ser isso? Aí já é um problema de intestino, tá? Você tem uma desbiose intestinal, sua microbiota intestinal está comprometida, tá? Oi, Horácia, saudades! E essa microbiota comprometida, ela vai prejudicar a absorção dos nutrientes. Então você não absorve os nutrientes, né? Você não tem a formação ali de serotonina, de neurotransmissores e gera esse ciclo vicioso. Boa noite, Márcia, bem-vinda. Então, o que acontece? Você imagina o dia inteiro com esses problemas, né? O que você vai ter? Você vai ter problema, você quer comer doce depois do almoço, ou você quer comer doce o dia inteiro, ou você come doce à noite. Gente, não tem um corpo que aguente. Dá diabetes, ganha peso, às vezes você tem ovário policístico, tá? Muitas vezes o ovário policístico é tratado com alimentação. Não adianta só tomar pílula. Rafinha, tudo bem? Quanto tempo? Saudades. E o que acontece? Você tem todos esses problemas, né? Que podem vir a acontecer com você. Então, assim, a gente precisa... Boa noite, lindeza. Obrigada. E o que a gente tem que fazer? Dá para controlar? Né? Dá, gente. Né? Eu sei que acho que é o que todo mundo quer saber. Como resistir à vontade de comer doce. Então, assim, expliquei os pontos que podem acontecer de você ter vontade de comer doce, se é depois do almoço, se é à tarde, final da tarde, se é à noite, se é o dia inteiro, tá? Oi, Angélica, tudo bom, querida? E o que acontece? Todas essas mudanças, né, interferem no nosso organismo. Eu falo que a gente é uma máquina, né? E precisa de nutriente. Se você só come açúcar, você vai se sentir cansado o dia inteiro. Hoje eu fiz até um post no meu feed, depois vocês olhem lá, sobre cansaço para fazer atividade física, tá? Às vezes fica extremamente cansado, não tem pique mesmo, por quê? Porque come tanta porcaria que o corpo não recebe nutriente, gente, então fica cansado, né? Você precisa se alimentar, você come muito açúcar, isso prejudica o seu funcionamento, o seu organismo, você fica cansada, debilitada, tá? Então vamos lá, Ludmila, mas o que a gente pode fazer para resistir à vontade de comer doce? Primeira coisa, é vontade ou é ansiedade? Primeira coisa que você tem que saber. Porque, gente, às vezes, eu tô com vontade, mas vontade do quê? Esse dia eu tava atendendo a paciente, ela falou, vai começar a dieta amanhã, vai, tudo bem. Mas eu posso comer uma coisa? Eu falei, mas o que você quer comer antes de começar a dieta? Uma coisa. Eu falei, uma coisa, você nem sabe o que você quer comer, então não é vontade, tá? Eu falo para as pacientes o seguinte, a vontade ela tem nome, cor, jeito, horário, local. Eu quero comer o sorvete sei lá, que bom, de brigadeiro com castanha, caldo de caramelo, não sei. É aquele sorvete, entendeu? Não adianta ser outra marca, é o da Que Bom. Oi, Carininha, tudo bom, lindeza? Então não adianta, tá? O que a gente tem que fazer? É vontade? Eu estou com vontade. A vontade você vai saber tudo isso. Aonde você vai comprar, que jeito que é, quanto que tem. Agora eu preciso comer alguma coisa. Eu quero comer, mas não sei o quê. Não quer comer, não vai comer nada. Nada. Essa vontade deu, essa crisezinha, né? Vontade, vamos pôr entre aspas. O que você faz? Vai caminhar, liga para uma amiga, vai ouvir música, toma um banho gelado, sai de casa, pega o cachorro para passear, faz qualquer coisa, mas não coma, porque vai passar. Como veio do nada, vai do nada, gente, tá? Então isso tem que ter em mente, porque isso não é uma vontade, é um negocinho que passou e vai embora. Segunda coisa, a gente pode e deve suplementar. Eu amo suplementar, né? Eu sou terapeuta ortomolecular, então se eu amo dar suplemento, eu tomo um monte de suplemento, eu amo os meus comprimidos, né? As minhas cápsulas. O que acontece? A gente tem carência, né? A gente passa por muito estresse. Então, por exemplo, igual eu falei, se você está estressado, você aumenta o cortisol. Engasguei.
Gasguei com o ar, gente. Ai, desculpa. Então, o que acontece? Você tem ali... Você está estressado, você aumenta o cortisol. Você aumentou o cortisol, você depleta, você diminui a serotonina. Diminuiu a serotonina, você vai querer comer, gente. Daí você quer. Eu quero doce, eu quero salgado, mas eu quero carboidrato. Por quê? Nos carboidratos, gente, tem serotonina, tá? É baixo, mas tem. Então, você vai estar buscando a serotonina daquele alimento, certo? E aquele alimento ali vai estar trazendo para você. Só que não adianta você comer um biscoito, um bombom, não, você tem que comer uns 10. Aí agora eu tô satisfeita, ufa. Até queima, né? Então, assim, se você estiver estressada, tem que tratar esse estresse. Como que eu vou tratar o estresse? E eu trato de duas maneiras, tratando mesmo o problema, né, na parte do coach, trabalhando emocional, e tratando fisicamente, repondo os nutrientes, controlando o estresse. Você tem plantas como ginseng, você tem alguns minerais relaxantes, tipo magnésio, né? Você pode estar usando as plantas, tipo capim-limão, passiflora, melissa, né? Que vai te ajudar, tá? Camomila, essas plantas são calmantes, tá? E pode usar suplementos, né? Como ginseng, o alcaçuz, que são coisas que vão te dar uma estabilidade emocional, tá? E além disso, você repor os neurotransmissores, serotonina, GABA, tá? Principalmente serotonina, porque ela tá ligada à vontade de comer doce. E quando eu suplemento os pacientes falam assim, Ludmila, mas sumiu a vontade por açúcar? Eu não quero mais comer açúcar. Nosso doce tá muito doce. Por quê? Porque hoje tá repondo, entendeu? Antigamente, não. Então, você queria comer. Quando você tem e você ingere o açúcar, fica doce demais. Depois você fala, nossa, eu não tô aguentando, tá muito doce. Entendeu? Por quê? Porque o corpo repôs, tá? Ludmila, o que eu posso tomar? Se você gosta muito de açúcar, se você uma formiguinha, mas eu não vou suplementar porque eu não vou em nenhum profissional e esses suplementos são por profissionais. Sim, você pode estar usando cacau. Cacau, gente. Não é chocolate 70%, é cacau em pó, tá? Porque o cacau tem muita serotonina, certo? Você pode estar usando a banana tem muito triptofano. O triptofano é convertido em serotonina também, tá? Tem o leite, apesar de eu não ser muito favorável ao leite, ele também tem serotonina, principalmente quando ele é aquecido, na verdade tem triptofano, e quando ele é aquecido, ele gera esse efeito. Por isso que tem muita gente que gosta de tomar o leitinho para dormir, né? Um leitinho quente para dormir. Por quê? Dá mais sono, porque você aumenta a serotonina, aumentando a serotonina, você aumenta a melatonina, consegue dormir melhor, tá? Então, assim, essas são algumas fontes que você pode estar utilizando. Oi, Neinha, boa noite. Outra coisa, gente, você precisa comer de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, tá? E eu coloco para meus pacientes, às vezes, de 2 em 2 horas. Diga, mas não é errado, eu não tô com fome e tenho que comer. Você não vai ter pico de glicose. Se você comer a cada 2 horas, você não vai ter pico e você não vai chegar com fome, varado. Porque tem gente que fica 6 horas sem comer, a hora que vai comer, gente, come até o pé da mesa, entendeu? Então, assim, eu prefiro comer a cada 2 horas, tô sem fome, mas vai comer 3 castanhinhas, dá mais 2 horas ali, vai comer uma pera, dá mais 2 horas ali, vai tomar um suco detox. Porque acontece? Você não vai ter pico de insulina. Se você não tiver pico de insulina, você não vai ter desespero por comida. Porque as pessoas que são compulsivas, elas ficam muito tempo sem comer. E a hora que come tudo que vê pela frente, tá? E daí não adianta, né? E daí você quer doce, vai pro salgado, come salgado, quer doce, você vive um ciclo vicioso, certo? Outra coisa, comer a cada 2 horas. Gente, tomar água. Toma água, às vezes não é vontade, às vezes é sede, tá? Tanto fome, tantas essas vontades aleatórias que vêm assim do nada, muitas vezes é sede que você tá sentindo, tá? Então é uma opção bem bacana para você que tem essa vontade. Hoje nós temos também, gente, algumas plantas, tá? Ludmila, eu não posso suplementar porque eu não tenho, né? Geralmente vocês não podem, tem que ser um profissional. A gente teria aí, ó, garcínia, gamboja, hibisco,
qual que é a outra? Gimena silvestre. São plantas que tiram a vontade de comer doce. Mas eu não posso suplementar, eu não tenho condição de nutricionista, pagar, enfim. Você pode comprar o chá dessas plantas, tá? E fazer um chazinho, né? Põe ali hibisco, gimena, garcínia, canela, uma maçã. Você pode fazer um chá disso aí. Para não ficar um chá tão forte, né? Você põe a canela, põe a maçã para quebrar o gostinho dos outros, né? Porque às vezes não fica tão palatável, digamos assim. Para você tomar, toma 1 litro aí por dia para ir controlando essa vontade também. Acaba sendo uma opção, entendeu? E eu acho assim que mais importante, além de tudo isso, de suplementar, de equilibrar, é o seu foco no emagrecimento, na sua saúde, tá? Ai, mas eu não consigo viver sem. Como assim? Né? Esse dia a paciente falou, nossa, mas eu não consigo viver sem. Eu falei, mas você viveu por tantos anos. Você não começou a comer isso quando você estava mamando, né? Você começou a comer isso quando você tinha lá os seus 10, 12 anos. Então, pelo menos 12 anos você viveu sem. Como que você fala que você não consegue viver sem? Então, se você coloca na cabeça, né, crenças que você precisa, que você depende daquilo e que você não vive sem. E se você fizer isso, realmente vai se tornar muito difícil você... como é que fala? Você conseguir resistir, né? Porque o seu objetivo tem que ser maior. Agora, se você só conseguir fazer quando você estiver, tipo, ali no desespero, eu tô quase que entrando numa insulina, eu tô com diabetes e tal, aí não adianta, né? A gente tem que ter uma consciência. E assim, para você, se você quiser saber se a sua glicose está boa, eu vou passar aqui dica de um exame, né? Se você não vier passar comigo, se você for em outro profissional, você pede para eles pedirem para você, tá? Chama o exame de Roma Beta. É muito difícil os profissionais pedirem. Tem profissional que nem sabe, falar bem a verdade para vocês. Mas esse Roma Beta, o que ele faz? Ele vai mostrar como está o pâncreas. Se você faz um exame de glicose, você vai lá bonitinha, faz o seu jejum, não come açúcar naquele dia. Você vai fazer o exame lá. Ai, olha, sua glicose em jejum deu 78. Ai, que lindo, né? O mínimo é 70, o máximo 90, tô no meio, tá ótimo. Mas como que o seu pâncreas está para manter essa glicose a 78? Você sabe? Às vezes ele está falindo, ele não está dando conta de aguentar a situação, entendeu? E daí ele vai entrar em colapso, você vai ter diabetes. Aí você faz a glicose, está dando 78, mas quando você faz um Roma Beta, né, ele está dando na índice de mais de 50, sendo que o normal seria até 5. Então esse pâncreas está num colapso, tadinho. Você precisa tirar o açúcar urgente para anteontem, porque ele não vai dar conta. Ele vai entrar em pânico, né? E você vai ter o diabetes, tá? Então é muito sério, né? Essa compulsão e tal, e a gente saber como é que tá. Porque depois que tá ruim, né? Esses dias, eu tava atendendo uma paciente e ela falou: eu não vivo sem, não adianta, você põe aí pra mim e tal. E assim, eu tava vendo que ela tava comendo muito açúcar, muito carboidrato, não quer mudar, não quer trocar. Oi, Priscila, bem-vinda. Não quer mudar, não quer fazer nada e tal. Eu falei pra ela, olha, e ela engordou muito, né? Eu conheço ela há alguns anos, já foi paciente minha lá no começo, e agora engordou bastante. E não quero e tal, não sei o quê. Aí, ela e a filha. E eu falei pra ela, olha, vamos fazer um exame de Roma Beta? Você fez? Não, esse eu não fiz. Eu falei, vamos fazer pra ver? Tava assim, com o pé na cova, digamos assim, do pâncreas dela. E a hora que veio o resultado, ela viu, eu falei, olha pra você ver como é que tá. Isso daqui você tá, ó, isso daqui pra virar uma diabética. E daí, gente, depois que virou diabética, né, vai ter que ter controle, vai ter que se cuidar, né, vai ter que, daí não tem o que fazer, né. Ah, dá para amenizar hoje? Dá. Hoje você tem os alimentos low carb, você tem os dietéticos, que são com sabores muito melhor do que anos atrás, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu nem era nutricionista e era uma Páscoa, né? E a minha avó tinha diabetes, né?
e ela queria, daí a gente queria dar um chocolate para ela e tal, por causa da Páscoa e tudo mais. E eu sei que a minha mãe para comprar, e a gente comprou, não era nem não era nem ovo, né? Na época era barra. E ela comprou uma menor e uma maior. Eu fui experimentar a menor. Gente, era salgado demais. Eu não me esqueço, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. E eu comi aquilo, era salgado. Então, assim, hoje melhorou muito o sabor dos alimentos diet, né? O sabor mudou, tem novos produtos, tem, né? Então, assim, uma variedade facilita bastante. Mas não deixa de ser um problema, né? E tem as complicações, problema nos olhos, circulação, né? O próprio rim, né? Tem gente que vai para hemodiálise. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, minha dica para vocês, né? Foquem no que vocês querem, né? Não, eu quero ser magra, eu quero parar, então não vou comer doce, faça sol, faça chuva. Faz um voto, faz uma promessa, né? Promessa a gente não pode brincar, né? Então faz uma promessa aí e pede para não comer doce. Lela, bem-vinda. Então, assim, o que acontece? Tenta não comer. Se tiver que comer, coma de vez em quando, né? Num dia que der vontade realmente. Ludmila, você estava para nunca mais comer doce? Seria ótimo, né? Mas ninguém consegue fazer isso. De vez em quando vai comer, claro. Às vezes você tem uma sobremesa maravilhosa, às vezes você vai para algum lugar diferente, tem algo diferente, você vai querer experimentar e tá tudo bem. O que não dá é para você comer todo dia, o dia inteiro, né? É doce, chocolate, pipoca, sorvete, daí vem torta, daí vem não sei o que, não dá. Daí vai ficar realmente muito complicado, tá? Então isso. Tem os suplementos que eu falei para vocês, né? O triptofano, vitamina B3, B6, a própria serotonina, né? O 5-HTP. Que mais? O 5-HTP você até acha para comprar, né? Acho que não prescrito, né? Acho que às vezes até consegue. Que mais? Os chás, né? Hibisco, gimena, garcínia, né? Vão te ajudar bastante. Eu acho assim, comer várias vezes ao longo do dia, né? Gente, fazer um esporte também ajuda muito a controlar a vontade de comer doce. Sabe por quê? Você libera endorfina, você fica feliz, libera serotonina e isso vai te ajudar na compulsão, tá? Sem falar que você joga toda a adrenalina, né? Todo o estresse ali pra fora, então aquilo ali faz um bem danado. Hoje, por exemplo, fui treinar, que delícia de treino, falei que foi um treino HIIT, né? Porque sacava, já ia correndo para a rede, voltava. Então, esse batimento cardíaco nas alturas, você treina pra caramba e não sente, né? Não é aquela coisa maçante, é muito gostoso. Então, se você fazer algo que você gosta, também é muito bom. A Priscila tá falando, meu problema é o doce. Sim, o seu eu acho que de 80% da população, Pri. Muita gente gosta de açúcar, né? Mas, igual eu tô falando, tem essas saidinhas. E tem também, gente, no caso da TPM, né? A TPM, ela tem aquele grito, né? Tipo, estou em TPM, preciso comer doce, né? Já é quase que um sinônimo, né? TPM, chocolate. Eu não sei se vocês sabem, parece loucura, mas não é. Se vocês estiverem na TPM e vocês passarem pela TPM sem comer doce, você se sente muito melhor do que se você tivesse comido doce. Ah, Ludmila, como assim? O que acontece? Nosso corpo é programado para engravidar todo mês, tá? Todo mês renova as células, os ovários ali, os óvulos e tudo mais, e é preparado para engravidar. Não engravidou é uma mudança brusca que acontece e aonde vem esse turbilhão de vontade de comer doce. Só que a gente fica totalmente surtada, né? Fora da casinha. Eu brinco com os pacientes. Se você não comer doce, você consegue acalmar. Se você come, você quer mais e você fica num ciclo vicioso. Então é mais difícil. Eu sei que é complicado, né? Mas se conseguisse passar sem, seria melhor. Ou tentar comer esse com 80% de cacau, 90% de cacau, né? Que ajudaria bastante, tá? Outra coisa, isso dos doces, TPM. Bom, acho que era... E a suplementação, né, gente? Eu acho assim, o corpo precisa repor o que tá faltando. Então, se vocês tiverem dúvidas, se alguém quiser me chamar, Ludmila, como faz? Pode me chamar em inbox, que depois eu respondo para vocês, tá? Porque o resultado é fantástico. Quando você equilibra o organismo, essas vontades, essas compulsões somem,
tá? E você fica bem, feliz, livre, leve e solto. Maravilha? Ah, poderoso, deixa eu falar para vocês também. Ó, vai rolar um sorteio dia 8 de maio, né? Dia Internacional das Mulheres aí. E eu quero presentear vocês, poderosos, que estão comigo aí no Insta, né? A participar e a emagrecer até 5 quilos em 5 dias comigo. Será um sorteio onde eu vou ficar 5 dias com vocês aí para ajudar no emagrecimento. Você e mais 5 amigas. Para participar, você precisa marcar 5 amigas, curtir, seguir o meu perfil Ludmila Simões LC, você precisa ir lá seguir. E as suas amigas também, tá? Porque se elas não estiverem seguindo, você ganhar, não vai valer, tá? Então, suas amigas também precisam seguir o perfil, né? E você vai estar curtindo a página e marca 5 amigas, tá? A Pri já tá participando, né? Vai ser super legal. Oi, Lê Abreu, que legal. Vamos participar. E eu quero ver 5 aí, vão ser 6 poderosos, né? Você e mais 5 amigas. 6 poderosos para emagrecer até 5 quilos, olha que delícia. Presentão para o Dia Internacional das Mulheres. Arrasar, né? Então você que ainda não está participando, vai lá, entra no meu perfil. Se você não me segue, comece a seguir e marca mais 5 amigas. Fala para 5 amigas, ó, segue o perfil, que senão não vai valer a participação, tá bom? Maravilha, poderosa. Então, ó, beijo grande, um mês maravilhoso aí de março para vocês, que seja um mês incrível, de muitas realizações, de muitos projetos, de sonhos realizados e concluídos, tá bom? E vamos com tudo. Obrigada pela presença de vocês aqui. Agradeço o carinho, vi um monte de carinho aqui, eu tava com saudades, fiquei super feliz, tá bom? Uma ótima semana para vocês aí. Qualquer coisa, ó, me chama no direct, me chama aqui no Message, que vai ser um prazer poder ajudá-las, tá bom? Ó, beijo, gente. Tchau, tchau.